Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. De cabeça inchada depois da derrota na estreia, Copa Sul-Americana, Grupo E. O Cruzeiro já começou a preparação pensando aí no duelo diante da equipe do Internacional, jogo domingo lá em Porto Alegre, segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E uma informação que a gente trouxe no Central da Toca de forma exclusiva. O jogo que vai para Uberlândia é porque o Cruzeiro está vendendo o mando de campo. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Vamos lá, porque o Cruzeiro tinha soltado esses dias uma informação de que o jogo com o Vasco seria em Uberlândia, e o Cruzeiro no comunicado ali falou sobre valorizar o torcedor do interior. O pessoal de Uberlândia também merece acompanhar o Cruzeiro, e até aí tudo bem. Mas a gente trouxe uma informação que ela vai além dessa história. E o jogo está indo para Uberlândia porque o Cruzeiro vendeu o mando de campo para uma empresa. E aí o Cruzeiro tem uma negociação com essa empresa, porque a partir do momento em que a empresa compra o mando de campo, ela passa a ser dona ali da propriedade, né? Para vender os ingressos. E aí o Cruzeiro fechou desta vez, não foi com o jornal Metrópolis, mas sim com uma empresa que é gerida pelo ex-jogador Rony, que até jogou no Cruzeiro. E aí a negociação é que o Cruzeiro fique com um percentual maior dos ingressos, o que seria um absurdo se isso não acontecesse, né? Porque o Vasco tem muito torcedor na região, então o Cruzeiro abriria mão de um jogo para ter ali uma torcida com a presença importante da torcida do Vasco. E aí a tendência é de que o Cruzeiro realmente, pelo fato de ser mandante, na negociação ali da venda, fique com a maior parte dos ingressos. Então, a história vai além daquele comunicado de simplesmente uma aproximação maior com o torcedor do interior, e sim, o Cruzeiro escolheu não ir para o Independência, e sim vender esse mando de campo para a empresa do ex-jogador Rony, e portanto a partida será no dia 27 de abril, um domingo, lá no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Cruzeiro e Vasco, jogo válido pela sexta rodada. Hoje teve jogo da base. O Cruzeiro empatou com o Red Bull Bragantino. No CT do Red Bull Bragantino foi 3-3, jogo do Sub-20. Um bom jogo, 2 gols do Cauã Batistella e um gol do Kenji, cobrando pênalti, e o Cruzeiro chegando aos 10 pontos na liderança ainda da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-20, os crias da Toca aí fazendo uma boa campanha nesta temporada no Campeonato Brasileiro da categoria. Então 3-3 foi o placar final do jogo no CT do Red Bull Bragantino. O Cruzeiro comemorando, claro, esse empate até dava para ter vencido, mas o time está muito desfalcado. E além disso, o Cruzeiro desperdiçou muita chance, né? Foi um jogo bem aberto, um jogo franco. Em termos de Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro joga na outra quarta, no Sesc Venda Nova. O mando do Atlético Mineiro é o clássico. Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro, então, aí muito bem no Campeonato Brasileiro Sub-20. Hoje teve treinamento do Cruzeiro ainda em Santa Fé. O Cruzeiro jogou ontem, treinou e depois voltou de voo fretado, aí os jogadores liberados. Tem reapresentação nesta quinta-feira. O Cruzeiro vai treinar quinta, sexta e sábado. 3 dias na Toca da Raposa 2. No sábado viaja para Porto Alegre. O jogo no domingo às 6h30. Antes de enfrentar o Cruzeiro, o Internacional tem um duelo na Copa Libertadores da América. Encara o Bahia em Salvador. O Inter terá que viajar para enfrentar o Bahia, depois retorna e recebe o Cruzeiro no domingo. Um teste mais do que importante para o Cruzeiro neste momento. E é um jogo aí que deve trazer muita dificuldade para o time
estrelado. Fica a expectativa quanto a Matheus Pereira, porque o jogador ficou em Belo Horizonte, o filho ainda não nasceu e vamos aguardar. Dependendo, o atleta pode ser ausência mais uma vez. O Matheus Pereira, que até treinou hoje com o Rodriguinho, com o Jonathan Jesus na Toca da Raposa 2, o Jonathan vai ficar à disposição, recuperado da virose que o afastou do jogo com o Mirassol e também do jogo diante da equipe do União, a estreia na Copa Sul-Americana. Pergunta é, ele vai manter os 3 atacantes contra o Inter? Se perder, ele vai mudar? Ele treinou um mês com 3 atacantes. Com 4, né? E outra coisa, vezes. A nossa cultura, que eu me falei, é diferente. Tu pega Portugal, tu faz tudo de ônibus, os jogos. Sim. Faz tudo de ônibus. Tu vai jogar no esporte, vai jogar contra o Porto, é 3 horas, 3 horas e meia. Né? O lugar mais longe é a Ilha da Madeira, que tu vai de avião. O resto é tudo de ônibus. Só que aqui é o seguinte, o nosso continente é grande. Ele vai jogar contra o Bahia, volta para jogar aqui no Mineirão, depois vai pegar o Inter. Aí sai do Inter, vai pegar o São Paulo, então o Santos em Santos. E o tempo de recuperação? Porque lá você treina no dia do jogo. Será que aqui vai fazer isso? O Paulo Bento foi fazer e caiu. Então, alguns jogadores não aceitaram. Então, assim, quando você tem a convicção de você trazer um jogador, um treinador para o europeu, você tem que ter muita certeza. Porque todo mundo está achando agora que vai trazer o Abel e vai trazer o Jesus e vai dar certo. Entendeu? É diferente. É que o Rafa está falando, assim, eu concordo plenamente. Quando você tem um treinador que está há 4 anos, é fácil para ele. Sai A, ele quer o B. Aqui, ó, esse B vai encaixar com o A. Ele já tem a formação dele, tática. Então ele não vai mudar muito. Os jogadores dão livre com tudo que ele queria. Então por isso que o Guardiola sempre vai ganhar, o Klopp sempre vai ganhar, o Abel sempre vai ganhar, o Jesus sempre vai ganhar. Porque ficou mais tempo no clube. Ele não fica a cada 3 meses. Mas, Jota, assim, eu acho que a condução, né, ela foi muito mal feita, né? Assim, a negociação, se vai, se não vai, já tá certo. Aí, de repente, não passa nos exames. Por que não passou nos exames? Até hoje a gente não sabe. Entendeu? Até hoje a gente não sabe. Não por quê ele não foi. Porque era uma venda né, financeiramente muito boa pro clube, né? E, de repente ele não foi. Então fica muito ponto de interrogação, né? E isso deixa a cabeça do torcedor meio confusa, né? Porque você tem um 10 que é diferente assim, eu gosto muito dele, eu acho ele muito técnico. De todos os jogadores que tem ali, eu acho que o cara mais técnico, que é o cara que pode mudar o jogo a qualquer momento. Eu não tô falando que ele tá bem, mas é um cara talentoso que pode achar uma bola igual o Ganso acha. Entendeu? Tirando o Matheus Henrique ali, que eu acho outro jogador que veio, que joga muito bem, que tá muito bem mesmo. Assim, eu acho que é um jogador diferente que não poderia ficar fora assim, desse jogo. Faz muita falta você ter um meio armador, foi aquilo que a gente falou mais cedo, né, Edu? O Cruzeiro, o jogo não tava fluido, né? Tentava sair no contragolpe e não tinha aquele passe qualificado no meio campo. E apesar de ter volantes com passe qualificado, começaram no banco, aí prejudicou todo o andamento do jogo do Cruzeiro na fase ofensiva, pô. Mas assim, eu acho que não é nem questão de peça, porque, por exemplo, no segundo tempo contra o Mirassol, o Cruzeiro mudou, deixou o time um pouco mais equilibrado, mas ainda assim sofreu, cara, no Mineirão. E de novo, lá na Argentina, foi completamente dominado pela União Santa Fé, uma equipe infinitamente, na teoria, no papel, inferior ao Cruzeiro. Então são muitos os problemas a serem corrigidos, a serem observados. E o Matheus Pereira, cara, pode ser sim uma das soluções para melhora de rendimento do Cruzeiro. Mas a gente sabe que o jogador, o atleta, precisa estar focado. E não é o Matheus Pereira não está focado. Está nítido para todo mundo. O pensamento dele está voltado para a família, para a gravidez da esposa. Enfim, e a gente tem que respeitar. Eu sei que o torcedor às vezes não entende, mas cada um age de uma maneira quando o assunto é família, principalmente o nascimento do primeiro filho. Mas quem tem que corrigir isso tudo é o Leonardo Jardim. Apesar de todos os problemas pelos quais passa o Cruzeiro já antes e que vem de antes do Leonardo Jardim, nesse momento o cara para corrigir isso é o técnico do Cruzeiro. Cabeça inchada depois da derrota, pela postura principalmente que teve a equipe em campo. Mas vida que segue,
Vamos projetar esse Cruzeiro para se recuperar e principalmente dar sequência, né, no trabalho que vem realizando o técnico Leonardo Jardim, que anteriormente a partida contra a União Santa Fé já antecipava que a sua tendência de trabalho, principalmente para esse mês de abril, ontem começou a maratona, né, o primeiro dos 8 jogos que o Cruzeiro terá este mês, vai fazer um rodízio na equipe, alternando atletas, dando oportunidade para todo mundo. E o esquema tático ontem também, que teve uma mudança, e vamos destacar isso, até porque o Cruzeiro tem compromisso contra a equipe do Internacional. Fala, Nação Azul, hein? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver, por isso não perca tempo. Acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. O Cruzeiro já se reapresentou no CT do Colón, ainda pela manhã na Argentina. O desembarque está acontecendo neste momento no aeroporto de Confins. Voo fretado, o Cruzeiro agora que tem a sua reapresentação na Toca, que está marcada para amanhã, no período da tarde. Aí serão poucos treinos até o duelo contra o Internacional. Terá esta quinta-feira um trabalho também um pouco mais leve, até pela carga da viagem. E na sexta-feira finaliza, né, o penúltimo trabalho antes do sábado, quando terá aquele trabalho um pouco mais leve também antes do embarque para Porto Alegre, local do jogo de domingo, 6:30 da noite, no Beira-Rio. O Cruzeiro tentando emplacar aí a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, sabe, né, do poder do Internacional, que vem bem sob o comando do técnico Roger Machado desde a última temporada. Mas a respeito da equipe que pode se desenhar para o duelo contra o Internacional, até porque ontem tivemos algumas mudanças, ele vai fazer esse rodízio, por exemplo, tivemos na ala esquerda a volta do Vidalba, que trabalhou, né, no jogo treino contra o Botafogo, no amistoso contra o Bragantino, e foi reserva na partida contra a equipe do Mirassol, na estreia do Campeonato Brasileiro, e ele vai seguindo a linha de fazer esse rodízio na equipe que entra como titular. Ontem, por exemplo, o esquema tático alterado, tendo o Lucas Romero ao lado do Wallace, né? Muitas críticas ao Wallace também nas redes sociais. Você pode acompanhar tudo isso também nas plataformas da Itatiaia. O torcedor tá na bronca com o Wallace, que atuou durante os 90 minutos, tendo aí o Christian também fazendo um lado direito do campo, o ataque do Cruzeiro mantendo o Wanderson, né? Com o Gabigol, a surpresa do Lautaro Dias de volta, e vamos aguardar esse Cruzeiro pro duelo contra o time do Internacional. Fato é, Cirilo, que o Cruzeiro, com a partida de ontem, com a derrota de ontem, por deixar a vitória, quem sabe ali, se construísse um bom resultado, a premiação é gorda da Copa Sul-Americana, hein? A cada vitória, o time fatura $115 mil, cerca de R$653 mil desperdiçados ontem, com atuação abaixo da crítica. A gente ainda volta para falar sobre o time, até porque, Cirilo, tivemos novidades nesta manhã na Toca da Raposa, JVC. Rubem Júnior, 2 perguntas. Qual é o titular que está pronto para voltar no fim de semana? E o camisa 10 vai jogar ou não vai, Rubem Júnior? Cirilo tá de volta às atividades, recuperado de uma virose. Zagueiro Jonathan Jesus, que vem fazendo falta, né? Foi cortado da relação ainda pela manhã, antes da partida de estreia no Campeonato Brasileiro. Ficou em BH para ter 100% da sua recuperação e esteve em campo, né, pela manhã, na Toca da Raposa. O Jonathan volta diante do Internacional no domingo em Porto Alegre. Sobre Matheus Pereira, que mais uma vez, assim como foi contra o Botafogo, assim como foi contra o Bragantino, não vem participando das viagens do Cruzeiro para ficar em Belo Horizonte ao lado da esposa, aguardando o nascimento do seu filho. O Cruzeiro, assim como teve a conduta contra o Botafogo e contra o Bragantino, vai dar liberdade ao Matheus Pereira para estar ao lado, aguardando o nascimento do seu filho. Até porque, se há 3 semanas estava próximo aí do nascimento, agora ainda mais está o Matheus Pereira
né, aguardando o seu filho. Então, vai partir do próprio Matheus a vontade, a segurança, né, para participar de uma viagem para Porto Alegre, mas tudo indica, e o Cruzeiro, como deu essa liberdade para ele, não fez nenhum tipo de pressão para viajar contra o Botafogo, contra o Bragantino, agora também contra a equipe da União Santa Fé, vai dar liberdade ao Matheus para viajar ou não para Porto Alegre. A viagem acontece no sábado. A gente sabe que tem também a licença paternidade, né, depois do nascimento. Então, se nascer aí até a sexta-feira ou até mesmo no sábado, dificilmente o Matheus viaja para Porto Alegre, fica mais uma vez de fora da relação. Isso não vem sendo um problema para o técnico Leonardo Jardim, pelo menos em termos da conduta do seu trabalho, porque o Matheus não vem sendo titular, né, nas partidas, muito por conta disso, pelo fato do Leonardo Jardim não poder contar com o atleta. Então ele não está nos planos neste momento, segue de fora das viagens e vamos aguardar e torcer para que nasça com muita saúde o filho do Matheus Pereira, mas a torcida também já está, de certa forma, na bronca, aguardando pelo camisa 10. Cirilo? Com certeza que nasça com saúde, que dê tudo certo pro Matheus Pereira, mas é um fato que ele tá fazendo falta ao time do Cruzeiro, né, Edu? Não, você não tenha dúvida, tá fazendo muita falta e teve pra sair, né? Muita gente achando que seria uma saída tranquila, que o Cruzeiro não precisava de um jogador da qualidade do Matheus Pereira. E tá aí escancarado que o Matheus Pereira é um cara fundamental para esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, do Fernando Diniz, do Wesley Carvalho, de todos os treinadores que passaram enquanto o Matheus aqui está. Vai fazer falta, segue fazendo falta e tá todo mundo rezando pro Theo nascer com muita saúde e o quanto antes, né? Pro Matheus Pereira ficar mais tranquilo, focar e voltar a jogar e atuar pelo time do Cruzeiro. E você não tem dúvida, viu, Cirilo? O Leonardo Jardim também tá ansioso. Ele sabe do potencial do Matheus Pereira, mas só que ele tem que estar focado. O Matheus Pereira já mostrou que focado entrega. Agora, é um nascimento do filho, não tem muito o que a gente falar, não. Cada um encara a sua maneira. Então é isso aí, galera do Cruzeiro. Já que você chegou até aqui, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. E a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!